Contas que julgam as contas do governador. Está completamente equivocado. Isso aí. Eu acho que nesse sentido é que tem uma coisa boa. Né? Nesse sentido. O senador Lazier Martins tem um projeto para alterar o processo de indicação, processo de posse dos ministros do STF. Foi apresentado. Mas está todo mundo sentado em cima. Né? Não, mas acontece o seguinte, isso aí só anda quando há pressão da opinião pública. Foi o caso da ficha limpa. Foi o caso da ficha limpa. Ficha limpa. Ficha limpa foi isso. 4.900 candidatos que gostariam de concorrer não vão concorrer porque foram brecados pelo ficha limpa, pronto. Mas a iniciativa não foi do Legislativo nem do Executivo, foi iniciativa da opinião pública. Vamos lá, batendo nessa tecla, que é a bandeira do nosso Atualidades Pampa, é ou não é? É a opinião pública, o valor, o peso que tem a opinião pública. Somos nós que vamos conseguir levar adiante estas coisas que queremos. Exatamente. E o nosso exemplo é a ficha limpa. Se quisermos modificar alguma coisa, temos que fazer o que fizemos quando foi da ficha limpa. Outro assunto que é pedido aqui pelo nosso telespectador Emílio Freitas e que é um dos assuntos selecionados para nós tratarmos aqui é justamente o fato de que o advogado Maurício Dallagnol e outros 4 advogados, 2 deles ligados à operadora de telefonia Oi, definitivamente viraram réus em processo por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, tá? O processo que corre na 3ª Vara Criminal de Passo Fundo. 5 são acusados de participação numa manobra jurídica que resultou ou teria resultado em acordos clandestinos com autores de quase 6.000 ações judiciais movidas contra a empresa telefônica Oi. Um dos acusados é o diretor jurídico da Oi, Eurico Teles. Eu disse aqui, na época, quando estourou esse negócio do seu Dallagnol lá, eu disse que uma coisa desse tamanho só poderia acontecer com participação de dentro para fora. Aí, claro que é a mesma coisa. Sistemas de segurança de computadores, sistemas de segurança bancários, as pessoas até hoje insistem de que, quebrou o protocolo, invadiu a NASA, invadiu o Google, invadiu... Sim, é possível quebrar, mas alguns sistemas de segurança específicos só se quebra, Burt, com a ajuda de dentro para fora. Tem que ter alguém, não é que alguém vai abrir a porta, mas alcança a chave. Claro. Entendeu? Então, esse é um tipo de coisa que está evidente. Eu não posso avançar muito nesse assunto por conta da minha participação no Tribunal de Ética da OAB. Isso vai acabar parando lá, então eu tenho que me conter um pouco nessa história. Mas que era bem maior do que parecia num primeiro momento, está evidente. Né? É isso aí, que é o que nós vamos ver agora. Dona Magda, eu queria um drops histórico, Olimpíada. E o que ela tem a ver com Porto Alegre? Histórico, 490 de Cristo, na planície de Marathon, próximo a Atenas, que está a 44 quilômetros, realizou-se uma batalha que decidiu que o Oriente era para lá e o Ocidente para cá, e nós ficaríamos com essa cultura grega fantástica, maravilhosa, e o Oriente ia ficar com essa cultura, que é outra cultura, não interessa. E os gregos venceram numa proporção de 5-1, era 10.000 soldados contra 50.000 soldados de Xerxes. E a vitória tinha que ser recebida em Atenas, a notícia. E o Milcíades, o general ateniense, convocou Fidípides. Sempre que eu fiz até uma monografia sobre isso na Faculdade de História na PUC, para levar a notícia para Atenas. Então ele correu 44 quilômetros, entregou a notícia dizendo: vencemos, a vitória é nossa, e morreu na época. Então os Jogos Olímpicos, que vem da cidade de Olímpia, na Grécia, sempre homenageia esse ato heróico da cultura grega, nossa cultura ocidental, com a maratona. E a maratona encerra os Jogos modernos das Olimpíadas. Prova que a Maratona do Rio foi um grande sucesso, onde, mais uma vez, não foi batido o recorde, porque nenhum ser humano consegue quebrar a hora de 2 horas a maratona. O máximo foi 2h06, e nessa o queniano que venceu fez em 2h08. Mas por quê? Porque eu vi, Magda, muita coisa bonita no Rio de Janeiro que eu não via há um ano atrás. Faz um ano que eu não vou no Rio, eu vou sempre só uma vez por ano, não é uma cidade tão preferida assim. Mas eu vi Rio Maravilha, Museu do Amanhã, obras, não me interessa se tem corrupção. Tem obras, tem coisas, e o Rio tem 20 cartão postal. Moral da história:
Muita gente fala que o administrador da cidade carioca é corrupto, é aquilo, é papá. São grandes administradores. Os piores administradores, de conclusão, são de Porto Alegre. Porto Alegre não tem nada. Marne, não tem um cartão postal novo. Nada. Não fizeram nada. Porque eu não tenho corrupção. Só falar porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho dinheiro. No Rio, o seu Eduardo Paes, não sei o quê, pode falar tudo. Mas o Rio de Janeiro, o seu centro, está restaurizado, total, restaurado, desculpe, a Igreja da Candelária, tudo. O nosso centro, ele é uma mistura de Cabu com Bagdá. Moral da história, o nosso administrador é horrível. Eu queria que fosse corrupto e fizesse alguma coisa para essa cidade. Uma cidade que fede no centro da cidade, o Marne sabe, todos sabem. Hoje eu almocei com um empresário e o pessoal disse assim, não aguento mais, eu tenho negócio no centro, eu tenho restaurante, uma rede de restaurantes no centro é invadida por um marginal. No Rio não tem isso. Isso aqui é um recado para o senhor, telespectador. Mal administrado é aqui, ó, Porto Alegre. O nosso Cais do Porto está há 50 anos. E os seus filhos não vão ver o Cais do Porto, que é só liberar umas coisas ali e fazer um Porto Madeiro. Nós não temos competência. São péssimos administradores aqui. Muito bom de desdobra só. Acabei de aprender uma coisa com o Chicão. O corredor da maratona era o Fidias, né? Fidias. Agora eu entendi por que quando a gente chega na corrida, chega cheirando mal. Agora, dona Magda, aproveitando... Não, mas não era o Fidias, era o nome dele. Sim, mas era Fidias, aí ficou... Eu gostaria de ressaltar, por favor, a renovação do futebol brasileiro, que me deixou profundamente emocionado sábado assistindo aquele jogo. Eu fiquei... grato por poder ver aqueles meninos com técnica ganhar, empatar com a seleção da Alemanha, imbatível, metódica, fria, como são os alemães em termos de jogos. E aquela emoção, Neymar, aqueles meninos, tal de Zeca, pessoas que eu nem tinha ouvido falar. O ressurgimento, o renascimento do futebol brasileiro nesta Olimpíada. E digo mais, aquela cerimônia final em que eu me lembrei dos franceses que perderam para Portugal e fizeram aquela ofensa quando foram receber, a dignidade dos atletas da Alemanha. Porque a Alemanha poderia ter vencido e teria vencido bem. Qualquer uma das duas seleções poderia ter vencido. Os alemães com aquela postura, sorrindo, tiramos o segundo lugar. Lembrando Coubertin, que disse o seguinte, o importante não é vencer, o importante é competir. E esta que foi a grande realidade. E o nosso amigo aqui nos deu uma aula da Grécia. Do Fidias. Agora, não, foi... ele está desconfigurando um herói da lenda de que Homero falava. Era um herói, mas era mal cheiroso. Agora, foi bonita esse encerramento das Olimpíadas, né? Foi emocionante. Foi lindo. Tem pessoas que dizem, não, mas o Rio Grande do Sul, aqui a nossa cultura não foi contemplada. Mostrar o quê? Isso é uma chatice. O que é mostrar? Gente, desculpa, isso é uma mostrar. chatice. É. Isso é uma chatice. Já tem gente sempre pra dizer que tava feio. Olha, eu acho que estava muito bem representado. Maravilhoso. Eu também. A pira, onde ficou aquela chama, vocês não perceberam que ali era uma cuia de chimarrão? Olha o formato da pira, era uma cuia. Não, e outra, e a mulher rendeira, que coisa linda a mulher rendeira que representa e o fogo, todo aquele nosso fogo país. Estilizado, era o sol do Rio Guaíba, sobre o Rio Guaíba. Não era? O que mais vocês queriam? Queriam alguém pilchado? Não, aí né? Pagar vale, né? Não, e tava bonito, gente. Não, o que né? foi aquela situação dos Dançando atletas dançando junto com o samba? Quer dizer, é tudo aquilo que a gente sente, que a gente é um povo alegre, é um povo receptivo, é um povo amigo. E no final todo mundo entrou na festa. Todo mundo sambou junto com o Brasil. Carioca é diferenciado. Ruim também. Eu achei bem. Eu achei que foi parcial, eu achei que faltou parte da cultura. Nós somos um país latino, da América Latina. Nossas influências latinas que começam pelo Rio Grande do Sul foram ignoradas. Mas a nossa cultura quer botar o pilchado Deixa lá? eu falar, não é isso, mas a cultura latina, nós somos um país latino-americano, temos cultura latina, falamos português, o que foi mostrado lá é uma mistura de favela do Rio de Janeiro Não, com foi mostrado candomblé, o Brasil. com cultura afro. Não. O Brasil maravilhoso, faltou, assim, a melhor Olimpíada da história, mais bem organizada e mais segura. Não houve nada. Eu acho que faltou se olhar. Bom, eu não estou discutindo isso, eu estou discutindo que
que É, a achei opinião que dele, faltou gente, vamos parte da Vamos botar uma praia gaúcha. Qual é a praia faltou bonita? parte da cultura latina. Qual é a comida gaúcha? Faltou a música gaúcha? parte da Não tem cultura nada latina. aqui, Chicão, então vai embora, Não, Chicão. mas querido, Rio de Janeiro, vai morar na Bahia, vai morar no diabo com o carrega. Tem mulher bonita e homem fica feio. Parem os dois. Avacalhar? Não é isso. Tem praia bonita Uma aqui? coisa nós temos gestores, outra coisa é tu avacalhar nossa Não, terra. mas não tem um turismo Aí, aqui, querido. Não tem turista porque pessoas como você amam Tá, o mas Rio nós de não Janeiro, estamos- amam não sei o quê. Eu não. 70% do carnaval vai pra Garopaba, pra Jurerê, Santa baixo, Catarina. fica empurrando pra baixo. Que Nós isso? temos outras nosso coisas. estado é lindo, Nós temos a Eu sou cultura. gaúcha e me senti representada. Ah, eu também. Eu não também. vi nada Me senti demais. representada, É a me opinião de senti vocês. feliz. É a Eu opinião de achei vocês. lindo. A minha opinião é que faltou um Claro, componente ok, a latino. opinião dele. Nós somos América Latina, nós somos latinos. Nós temos uma influência da Bacia do Prata, nós temos uma cultura. Nada contra O a Brasil, cultura isso não tem afro, nada que a ver, Bacia Bahia, do o Prata. candomblé, a favela carioca, afinal de porque tem contas é no Rio de bastante Janeiro. candomblé por aqui Sim, também, então, essa- mas eu sei. acho que a gente podia ter tido um componente latino, por menor que fosse. Tá, outro assunto bem polêmico que ficou e pegou foi o seguinte, frase do Neymar, também fiquei emocionada, viu, Marne, eu com também, o sim. jogo deles, acho que eles foram guerreiros. Mas eu achei- Mostraram, e aí É, mas faltou o que o qualidade. Neymar falou, né? Eu também Vocês vão ter que me engolir. Repetiu 2 vezes, Os no agarros, calor do jogo, né? E depois numa entrevista que ele deu. Já o Serginho, que é o jogador, o líbero, né? Que agora se aposentou, 40 anos, jogador de vôlei, que também foi muito emocionante. E foi que muito jogo importante maravilhoso. naquilo. Ele disse o seguinte: eu não me acho merecedor, sou um cara normal. Só o Sérgio, filho da dona Didi, de Pirituba. Quer dizer, a gente vê 2 opostos, né? O Neymar e o Sérgio, 2 pessoas que vieram realmente da comunidade, 2 pessoas simples, só que o Neymar tá encarando de uma forma e o Sérgio tá encarando do outro. Agora, assim, ó, era muita pressão em cima do Neymar também, né? Não sei o que vocês acham, mas Não. parece que o mundo caiu em cima do Neymar. Eu primeiro acho que o Neymar não é o grande cara da seleção. Eu também Não é acho um que- Pelé, Quem nunca vai ser. ganhou Ele é um o bom jogo jogador. Ele é um bom foi jogador. o goleiro. Ah, o goleiro fez uma O defesa. né, Marcos? Neymar não fez mais do que obrigação de converter, assim como todos os outros jogadores, converteram o seu chute em gol. Certo? É o mínimo que tu espera Sim, mas de assim- cobradores de gol. Quem ganhou o jogo, quem ganhou foi o goleiro, Conjunto. que eu não sei nem o nome dele, que eu não sei, Everton. É, mas O Everton. eu esperava. Foi o cara que defendeu. É, mas em Aquele linha- cara foi que ganhou, mas gente. Mas em linhas gerais eu amo. Não, todo mundo ganhou, todo mundo. Mas eu esperava ok. mais. O super ataque dos Tá, dois só um pouquinho, Gabriel, deixa eu não sei o concluir. que, eu esperava mais. Tá, o que tu esperava mais? Esperava eu também um ataque acho melhor. que eles não jogaram melhor. Eu acho que eles não jogaram melhor que os alemães. Acho que não jogaram. Eles chutaram um cachorro Acho morto, que não uma jogaram nuvem. melhor que os alemães. E acho que o cara que tinha que estar na capa do jornal hoje, do Brasil, era o goleiro. Não era o Neymar. Desculpa, não era. Foi a defesa do goleiro foi que deu a vitória, a medalha de ouro para o Brasil. Essa é a opinião que eu tenho e eu vi todo o jogo. Eu acho que tem que ter a ideia do esporte de equipe. É por isso que o Neymar é o bobo que é. esporte em equipe. Porque é o tudo é o conjunto Neymar. que vale. Não é individual, não é um esporte individual, Também é um acho. esporte coletivo. Portanto, a medalha é de todos. Também, Entendeu? Não também. é assim pegar pra si tão fortemente, como se eu fosse realmente o grande cara. Mas eu achei que eles mereceram. Eu Não, acho que eles mereceram. Se mereceram eu porque acho que tiraram eles o fantasma jogaram do bem. 7-1 aquele. Eu Claro acho que que eles mereceram. se superaram, acho que ele perdeu uma oportunidade de dar um recado para os brasileiros. Ele podia ser mais a gente humilde. foi para cima, a gente superou, tiveram críticas e críticas que foram construtivas no final de tudo isso, né? Que não precisa tem que me engolir. Até porque a gente já engole. Até porque a frase não é dele. Ele imitou Até porque a o frase não é dele. Mas A eu frase não acho é que dele. os Jogos Olímpicos deixam vários legados. Eu considero mais importante o exemplo dado por atletas de origem muito humildes, que vieram lá dos recônditos e que se tornaram figuras hoje de expressão mundial. Claro que outros atletas e outras Olimpíadas representaram o Brasil e saíram bem, também de origem humilde, mas o fato de ter ocorrido aqui no Rio de Janeiro, com ampla cobertura, uma Olimpíada muito próxima, tomara que inspire jovens que hoje estão sendo desviados pelo crime, pelo tráfico de drogas,
que eles se inspirem nos exemplos de dedicação, de superação, porque esses jogadores não chegaram de graça, eles dedicaram anos e anos ao treinamento, à disciplina, ao empenho e ao sacrifício. E tomara também, eu já tinha comentado aqui há 2 semanas, que em função do sucesso, mais e mais empresas vão incentivar e vão patrocinar atletas com potencial, para que no evento daqui 4 anos em Tóquio nós possamos superar esse índice que nós conseguimos este ano, que foi de 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Em Londres, há 4 anos, nós tínhamos obtido 3 de ouro, 5 de prata e 9 de bronze. Tomara que esse processo motive jovens, receba o patrocínio e nós teremos mais sucesso ainda em Tóquio em 2020. 2 ouros a mais e a gente ficaria no top 10. Olha, o Marcelo Denilson escreveu o seguinte: concordo plenamente com o Vitorino. Vôlei de praia e faltou o vôlei de praia e faltou o judô. Se esperava mais medalhas do judô. Concordo plenamente com o Vitorino. Nosso estado deveria, por obrigação, ser representado. Não somos nada para sermos esquecidos. Inclusive a senadora Ana Amélia também fez esse lembrete. Em tempo, achei o discurso do Neymar desnecessário. Falta humildade nesse rapaz. Os louros da vitória foram para o goleiro da nossa seleção. E aí eu vou concordar com a Magda. Eu não acho que o Neymar seja um super craque. Ele é um bom jogador. É um bom jogador e está deixando um pouco a desejar. E ele pelo menos teve a sacada de pedir para não ser o capitão. Porque ele não tem postura, ele não tem idade. E acho até que a Carla falando... Não, já disse que não vai dar e já declarou hoje que disse que tem muitas outras pessoas. Ele disse que o capitão tem que ter uma série de características e entre as características ele disse que tem muitos que tem. No bom sentido, ele é um moleque. Ele é um jovenzinho, ele é um molequezinho. Não no bom sentido. E acho que as diferenças que se fazem entre o Sérgio do vôlei e o Neymar são única e exclusivamente a maturidade. É que a idealização... É a maturidade de um e de outro, né? Se faz a formatação do ídolo e se exige demais. Ele é um moleque, um garoto alegre, brincadeira. Não é brincadeira. Bom pra ele é uma brincadeira. Estão exigindo demais do Neymar, do ponto de vista do comportamento. Só que ele fez o gol. Neymar é o maior orgulho do Brasil. Quem que fez Neymar o gol? É hoje, o Neymar Magda, fez o gol. 1-0 pro Brasil foi o Neymar. Magda, vou te dar só um dado. O Neymar é o maior ídolo vivo hoje no Brasil. Não duvido. Cristiano Ronaldo é o que tem mais seguidor no Instagram, 75 milhões. O Neymar tem 41 milhões de seguidores no Instagram. Um país que nem a Argentina segue Neymar. Neymar é um orgulho de ser brasileiro, que é um dos maiores jogadores do planeta. Agora, ele tem esse lado irreverente, isso faz parte. Não é para ser capitão, não é uma liderança, não é. Ele só é um grande jogador. Discordo do Vitorino. Eu acho que ele é um super craque, que vai virar mais craque ainda, porque tem apenas 24 anos com toda essa responsabilidade. Tomara mesmo. Boa noite, Magda e bancada. Chicão, só tem uma coisa que o Rio não tem melhor que Porto Alegre. Mulheres bonitas, não só as nobres que estão aí na bancada, mas pelo incrível que pareça, até nos inferninhos do centro. Muitas meninas não perdem nada para o Rio. Tanto que os gringos vêm aqui e ficam loucos pelas meninas, diz o Rafael Correia. Isso aí é verdade. O pessoal vem aqui fazer turismo para ver as mulheres que são bonitas aí. A outra coisa que Sérgio Severo diz que realmente foi algo sensacional foram as execuções, entre elas, do hino nacional, né? Foi a mais bela execução do hino nacional que eu já vi, diz ele. Crianças cantando e atabaques perfeitamente executados. Transformaram o hino em uma sinfonia, Sérgio Severo. Isso é verdade. E outra coisa, Magda, só para me fazer um contraponto nesse detalhe aí, quando se fala que as Olimpíadas do Rio de Janeiro têm que homenagear o Brasil, não é por aí. As Olimpíadas não são do Brasil, as Olimpíadas é da cidade do Rio. Quando o COI, o Comitê Olímpico Internacional, escolhe uma cidade, ele não escolhe o país para ser as Olimpíadas. Isso não é que nem Copa do Mundo, é a cidade. O Rio poderia fazer uma coreografia apenas da cidade, mas o Carioca foi generoso e fez uma coreografia de todo o Brasil. De alguns lugares, alguns lugares não é assim, Londres representou a cultura da Inglaterra inteira, tinha até escocês na Olimpíada de Londres. Mas eles fizeram. A China mostrou o cantão, mostrou Mongólia, mostrou uma porção de coisa. Não é bem assim. Agora, o troféu Fair Play saiu hoje, foi para aquela atleta da Nova Zelândia, corredor da Nova Zelândia, que parou para socorrer a corredora americana que rompeu o tendão. Ela parou, interrompeu a prova para socorrer a menina. Ela recebeu o troféu Fair Play. A menina saiu de cadeira de rodas e
fazer uma cirurgia e se recuperar. E outra lembrança bonita também, eu não lembro o nome dele, do menino, o arremessador de martelo da Polônia, que ganhou a medalha. Ele doou a medalha para uma instituição de caridade da Polônia, que vai fazer um leilão para pagar a cirurgia de uma menina de 5 anos que tem câncer terminal. 85 mil pessoas se dirigiram hoje pela manhã e durante todo o dia para o aeroporto Tom Jobim. 85 mil pessoas. Então, as empresas estavam pedindo que as pessoas chegassem para os voos internacionais com 6 horas de antecedência, porque senão... Eu conversei com uma passageira... 43 voos charter. Eu conversei... Tem países que fretaram aviões. A Inglaterra fretou 2 aviões para transportar a delegação. Eu conversei com uma passageira que chegou às 7 horas da manhã no aeroporto Tom Jobim para pegar o voo das 11h30 da manhã. Diz que, claro, havia filas, mas tudo de uma forma ordenada, não houve tumulto, absolutamente normal. O fluxo se deu de uma forma normal, que é motivo de parabéns à administração do aeroporto do Rio. Hoje foi meio feriado, né? Foi um feriado. Foi feriado, não foi feriado. Foi feriado. Eles decretaram feriado até para facilitar o acesso, enfim. O aeroporto deve ter ficado uma grande farra, né? Mas foram Agora, eu não tenho essa lembrança, esse recall de outros encerramentos de Olimpíadas, não lembro, mas como tinha gente no encerramento de ontem dessa Olimpíada, será que era porque era no Rio de Janeiro e que mais ou menos eles imaginavam que ia terminar em Carnaval, escola de samba? Foi muito bonito, né? Era um mar de gente, era final, né? 70 mil pessoas no Maracanã. Final, né? Olha, normalmente final de festa não tem quase ninguém, tá todo mundo a fim de ir embora. Até o velódromo com prova de bicicleta lotou. Impressionante, foi vender ingresso de quase tudo. Sim, tinha competições que, né? Sobraram 600 mil ingressos. Uma badminton, por exemplo, quem é que assistiu badminton? Enfim, mas eu diria que a frequência de público foi uma das maiores dos últimos. O que falou de badminton? Badminton. Faz parte da... Não, eu não sei, eu não entendi, desculpa. Eu não sou... Badminton é um esporte que joga com... Sim, mas tinha ontem? Não, ontem não. Teve essas competições nas Olimpíadas e esse tipo de esporte não teve muita frequência de público. Sim. Mas até esgrima teve ingressos vendidos em grande quantidade, enfim. Então eu achei muito legal, porque teve esportes que eu nunca tinha prestado atenção nas regras. Aí você começa a assistir, aliás, foi a minha diversão nas 2 últimas semanas. Sim, mas não teve ontem, porque eu estava falando do o encerramento que ficou até o final. Que ficou até o final, Muitas delegações deixaram todos os atletas até o final exatamente por isso. Teve países que 42%, Magda, dos países que participaram levaram algum tipo de medalha. E alguns países levaram medalha pela primeira vez. Que bacana. A Colômbia ganhou a primeira medalha de ouro, o Kosovo ganhou uma medalha no judô, motivo de carnaval, inclusive, lá no Kosovo. Pois é, por aqui foi horrível, né? As aulas da Escola Estadual de Ensino Fundamental Dom Pedro I serão retomadas amanhã, terça-feira, após um dia de suspensão dos trabalhos. O que aconteceu? Na manhã de hoje, os professores se reuniram com representantes da Secretaria Estadual de Educação e do CPERS e do Conselho Tutelar para discutir a agressão cometida pela irmã de um aluno contra a professora. Isso aconteceu na última sexta-feira, no primeiro horário da tarde, quando os alunos dessa instituição, que é localizada aqui em Porto Alegre, no bairro Glória, estavam se preparando para dar início à sua aula. A irmã de um estudante do 4º ano que estava no local, porque a família tinha sido chamada para conversar a respeito do desempenho do aluno, e a irmã do menino atacou a professora. Foi dentro da escola. As crianças estavam entrando para fazer a fila, normalmente no saguão, e da porta, quando a irmã do menino pegou a professora pelos cabelos, acabou levando-a ao chão e deu soco na professora. E as crianças assistiram tudo. E aí isso teve um desdobramento bastante desagradável, até porque a professora usa óculos, acabou se machucando. Isso está para ser resolvido na própria secretaria, mas as aulas foram suspensas por razões óbvias. As crianças assistiram, a professora se machucou, a professora foi afastada. Foram 3 costelas quebradas, o nariz quebrou em 2 partes.
E ela a teve pessoa cortes no que, rosto. que agrediu assinou um termo Isto é que é incrível. circunstanciado Isso é que e é foi incrível. para casa. E foi para casa. Foi para casa. O Não, menino- é inacreditável o que Vamos acontece. falar em casa. Destruiu a professora E vai depois e assinar assinou um terminho, um papelzinho e foi para casa. Vai ficar preso. Magda citou inacreditável casa. isso, Olha, é a extensão do que acontece em casa. É. Apenas e tão somente. Imagina o que vai dar disso aí. A professora foi afastada, obviamente, para tratamento até das lesões e também psicológico, né? O caso está sendo discutido na Secretaria de Educação. O menino é um aluno que até nunca teve nenhum problema na sala de aula, até não é agressivo nem nada, tem um bom desempenho, foi uma surpresa para todo mundo. Mas nós sabemos que, assim como este caso, muitos outros acontecem, semelhantes acontecem em muitas das escolas do nosso estado. E isso é lamentável. E isso explica esse monte de garoto aí com arma na mão. Eu queria mandar aqui o meu abraço e a minha solidariedade à família Leal, Coronel Pedro Américo Leal. Faleceu hoje à agora à tarde. 92 faleceu aos 92 anos. Queria deixar meu abraço à Mônica e a todos os seus familiares. Nossa solidariedade pela perda desse homem que deixou uma lição de autoridade quando se fala em segurança pública. Em tempos de crise de segurança, o Coronel Pedro Américo Leal, com todas as críticas que possa ter recebido, soube impor o conceito de autoridade no estado do Rio Grande do Sul. E também um abraço político, também. um parlamentar de muito exemplo. Quem dera que tivéssemos muitos Pedro Américo Leal sentados em todas as cadeiras de todos os parlamentos que pudéssemos ser assim. Deputado O velório dele será realizado na Assembleia Legislativa durante o dia de amanhã. Foi deputado estadual, foi deputado, foi vereador de Porto Alegre, sempre muito dedicado, muito sério. E pena que não tenha sido secretário da Segurança, que era o desejo dele, por injunções políticas. Ele foi chefe de polícia. Foi chefe de polícia, sim. Mas que baita secretário seria numa hora dessa, hein? Dona Dizendo Magda. que a gente está precisando de uma mão forte. Fala. Não, eu estava pensando hoje, né, sobre toda essa festa do Rio de Janeiro e estava lendo um artigo sobre a maior recessão que esse país teve nos últimos 100 anos. É essa recessão que nós estamos passando agora. Depois de toda essa festa, a gente se acorda tendo que ir ao supermercado, tendo que ir em busca de um emprego. Hoje eu passei pela manhã ali na Siqueira Campos, ali com a rua Sepúlveda, era uma fila monumental de pessoas desesperadas procurando um emprego, qualquer salário, que as pessoas não estão exigindo salário. O que eu tiver para me fazer eu faço, não interessa, pessoas de todas as profissões, com canudo ou sem canudo. Esta é a grande realidade brasileira. A Olimpíada passou, terminou e nós estamos caindo nessa realidade da recessão. E a recessão está aí, basta ir ao supermercado, basta ver que não se vende automóveis, que não se vendem imóveis, que não se vende nada, porque as pessoas simplesmente não têm dinheiro e não veem perspectiva de melhora. Esse é o grande problema que eu acho. E até o final deste mês, sairá do Palácio do Planalto e chegará ao Congresso Nacional o orçamento de 2017, já com uma previsão de déficit de 139 bilhões de reais. Quer dizer, já começamos com um rombo. E o governo está tendo dificuldades para aprovar algumas medidas que visem a contenção de gastos. Claro que o governo está em cima do fio, a interinidade significa instabilidade, não pode jogar muito forte ainda com as corporações, acho que vai jogar, na hipótese de ser confirmado o impeachment, mas é uma situação muito, muito difícil, porque o Estado precisará emitir mais dinheiro, títulos, e precisará pagar muito mais juros. Tomara que o juro baixe um pouquinho para reaquecer a economia, fazer com que as indústrias voltem a atuar, voltem a abrir empregos, e eu acho que isso, claro que vai dificultar a queda da inflação, mas acho que nós vamos ter que conviver com um pouquinho de inflação para o país poder respirar, porque nessa circunstância, tendo 12 milhões de desempregados, é impossível.
Os nossos telespectadores manifestam-se ao longo do nosso programa sobre coisas que foram ditas aqui nessa bancada, por exemplo, sobre o turismo no Rio Grande do Sul. O Jorge do Amaral diz o seguinte: sobre o Chicão falar que não temos nada para mostrar aqui no Rio Grande do Sul, Gramado é um exemplo de administração e criatividade para gerar pontos turísticos e é admirado por todo o país. Jussara Moura Beck diz o seguinte sobre o Neymar: muito emocionante os jogos, e jogos como o vôlei de praia, foi emocionante, os nossos guerreiros, o vôlei masculino, o menino da Bahia, 3 medalhas e olha a educação. Neymar, orgulho, um atleta que vai para a torcida abraçar a Marquezine e se desentende com a torcida, dizendo os piores palavrões para alguém que deveria ser exemplo. Hoje passou tudo no programa da Sônia Abraão. Neymar, quem vai ter que te engolir somos nós, espero que com uma educação de quem veste a camiseta da seleção. Hashtag Neymar, hashtag mais educação. Jussara Morabeck, uma colunista social de Cruz Alta, que assiste o nosso programa. Bom, terminada a Ilha da Fantasia, né, Magda? Vamos à realidade. Todos os atendimentos de emergência estão superlotados em Porto Alegre. Só estão atendendo pessoas com risco de morte. É uma decisão tomada, os médicos não sabem mais o que fazer. Aí, se você fotografar a ala de emergência, Burdi, do Conceição, é assustador. Eles não têm mais onde botar gente, o hospital está com a sua capacidade estourada, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre está com o triplo de sua capacidade, não tem investimentos, enquanto isso, a Olimpíada... Olha, felizmente, claro que nós passamos praticamente 40 anos só vendo os hospitais de Porto Alegre sendo fechados. Agora, felizmente, o Hospital de Clínicas está recebendo uma área de extensão que quase não saiu por causa de 20 ou 30 árvores que seriam cortadas e aquela turminha de sempre, não, né? Mas está havendo um investimento muito grande. O Hospital Conceição está tendo uma ampliação também muito significativa. E hospitais particulares também. O Mãe de Deus não para. Toda vez que se passa pelo Santa Alencar, mais uma obra, é a extensão. Mas como a população cresceu e durante muito tempo nós não tivemos o aumento de leitos, criou-se um problema. Mas o interior cresce. Olha, era inexpressiva a presença, se nós olharmos as estatísticas de 40 anos, era inexpressiva a presença de pacientes do interior do estado. Hoje, o atendimento pronto-socorro de pessoas que vêm do interior chega a 60%. Então, e da Santa Casa também. Então, são circunstâncias que dificultam o atendimento à saúde pública. O Gustavo falou no SUS, né? E citou, por exemplo, o Hospital Conceição. Mas a situação de quem tem plano de saúde também é crítica. Eu tive um caso bem próximo de uma pessoa que teve um AVC hemorrágico, 8 centímetros no cérebro. Meu bola. Deus. Ele saiu, ele foi pro Mãe de Deus, chegou no Mãe de Deus, graças a Deus sobreviveu, ficou na emergência 2 dias, precisava ir para UTI e não tinha vaga. E não teve vaga. AVC no cérebro, foi direto para o quarto, quer dizer, é uma realidade triste, sim, que acontece com o SUS e também com aquelas pessoas que, inclusive, pagam o plano de saúde. Não tem leito, nem na UTI, para quem teve um AVC hemorrágico. Olha a tristeza. O doutor Zé Cássio mandou uma mensagem engraçada aqui. Ele disse: Olimpíada tem que ter esporte de gaúcho, tinha que ter tiro de laço, cancha reta, lançamento de bolhadeira, rodeio e invernada campeira. Porque esse tal de badminton é coisa de bicha. Bem coisa. E ainda nos tomaram a Gisele Bündchen emprestado para encher a moral deles. Isso. Falando em coisas boas e bonitas, atenção, você que quer realizar a viagem dos seus sonhos e quer fazer isso com a melhor agência de viagens, pois a Tia Yara tem as melhores opções. Realize esse sonho com quem entende de turismo no Rio Grande do Sul, com mais de 50 anos de tradição. Tia Yara Turismo tem como carro-chefe as excursões à Disney. Essa viagem levará você a 4 cidades nos Estados Unidos: Orlando,
Tampa, Fort Lauderdale e Miami. Você vai ficar frente a frente com os castelos da Cinderela e do Harry Potter. Além de participar de emocionantes shows no Sea Road, adrenalina com muitas montanhas russas, simuladores e atrações de 3D e 4D em todos os parques, além de outras atrações radicais e muito mais. Na Tia Yara Turismo, você encontra também informações sobre pacotes nacionais e internacionais, intercâmbios e cruzeiros com a garantia do melhor atendimento. Agora a Tia Yara vai fazer um convite especialíssimo para você. Venha fazer a viagem dos seus sonhos aqui na Tia Yara. Coronel Bordini, 880. Estou esperando por você. É isso aí, a Tia Yara Turismo proporciona para você e a sua família uma viagem inesquecível. É só você entrar em contato pelo telefone 51-3332-6935, que eu asseguro você vai fazer uma viagem maravilhosa. Boa noite, bancada inteligente. Gostaria de saber por que a irmã do aluno que agrediu a professora apenas assinou um termo circunstanciado. E o idoso que entrou na sala da delegada foi para o presídio central. Andomar, telespectador assíduo. Mistério. Grande pergunta, hein? Grande pergunta. Grande. Mistério. Matou a charada. Deve ser menor de idade. Matou a charada. Mistérios. Que coisa. Olha, complementando a informação que eu passei para os senhores aqui sobre o falecimento e o velório do nosso ex-vereador e ex-deputado Pedro Américo Leal. O velório dele acontece amanhã, terça-feira, na Assembleia Legislativa, no Salão Júlio de Castilhos, das 9 às 17 horas. Obviamente que foi cancelada a sessão plenária desta terça-feira. Posso dar uma boa notícia, dona Por Mari? gentileza. A boa notícia é que Caxias do Sul está recebendo a maior revenda do mundo dos caminhões Scania. É num terreno fantástico, eles estão entrando no Rio Grande do Sul. É uma coisa maravilhosa. Eu admiro muito o povo de Caxias, os caxienses, porque eles são empreendedores, né? E Caxias do Sul, como o maior polo metal mecânico do sul do país, continua investido. E a Scania acredita em Caxias do Sul. Eu quero dar meus parabéns para a cidade de Caxias do Sul. Muitos empregos estão sendo criados e realmente ter a maior revenda desse grande caminhão Scania do mundo é um orgulho para a cidade de Caxias do Sul, me parece. Quem diria o Marne fazendo jabá? Não é jabá. Ele vai ganhar um caminhão, tá lá estacionado ali na frente da casa dele. Tá estacionado ali na frente da casa dele, no Scania. Uma coisa básica, assim, não se nota muito, mas quando tu passar, tu vai ver que tem um ali. É que o Marne hoje quer bastante assunto, mas que não seja futebol, porque o Inter dele ontem armou. Não, jogou muito bem. Não, senhor. Não, senhor. Jogou muito bem, foi muito azar do time. O time está renovado e a próxima partida vai ganhar. O senhor é contra o Internacional, o senhor é gremista. O senhor tem que assumir que é gremista. Que isso? O senhor tem que assumir. Marcelo. A dona Magda assumiu que é gremista. Vitorino, vou ter que dar razão para ele. O Vitorino é meu algoz. O Vitorino é meu inimigo declarado aqui na televisão, por todos os telespectadores, mas o Vitorino tem razão. Quer te vender um carro, hein? Não. O Internacional cometeu ontem uma coisa, é o seguinte. Vitorino, me ajuda. Fernando Carvalho não veio como Deus do Internacional? Não foi isso propalado? Foi. Salvador, né? Salvador. Celso Roth não veio como... Pintou até um motivador. Veja só, o jogador de futebol internacional ganha 200, 400, 500 mil por mês e precisa de motivador. Quer dizer, essa é brincadeira. Na hora de bater o pênalti, escolheram um jogador que disse que durante a semana toda, Magda, ele não conseguia dormir, não estava legal com ele, ele estava abalado com a crise do Internacional. Mas veja só a incompetência dessa direção técnica do Internacional. Moral da história, o cara bateu o pênalti, ele não isolou do goleiro, ele estolou a bola, ele colocou a bola bem para fora. É uma coisa lamentável. O senhor é piloto? Não. O senhor falou estolar? Estolar porque quando um cara tira muito fora da goleira. Sim, estolou? Mas ele largou muito adiante da trave. Então mostrou uma incompetência total desse Colorado que fica flertando com o rebaixamento. Eu acho que é verdade, viu, essa coisa de que... Acho que os colorados, viu, Mário Marcelo, tem que assumir, viu? O Nacional tem uma falta de qualidade constrangedora. Pá! Não é só o time que é ruim, os jogadores... Tem jogador ali que, meu Deus... Eu assisti o jogo Brasília e Alemanha, depois assisti o jogo do Internacional com São Paulo, aí realmente não dá pra... Aí tá com aquela coisa na cabeça. Agora, que o time melhorou. Você vai ver agora,
Vai ver. Melhorou. Você acha que eu tô me iludindo? Mas, querido, o Celso Rotti tentou Chapecoense, pá, perdeu. Foi com o São Paulo em casa, teve que virar para empatar, pênalti, perde no final, melhorou. O Argel já pediu demissão lá em Santa Catarina. Então, eles estavam no paraíso e não sabiam, o Argel era um cara, agora que eles estão... Mas O Argel no Face, perdeu emprego também. o Argel, faz horas que o Argel postou no Face. Mas a culpa não era minha. Foi demitido. A culpa não era O minha. Argel foi. O Argel levou um pé no Figueirense. Não disse que ele pediu demissão. Figueirense Já deu também? 2-1 pro Cruzeiro de Minas. Mas o Argel tá pior que o Falcão. Levou um pé no Figueirense. Dona Agora, Maria. tem um Mais problema de rápido. qualidade ali que é. Vamos à Devassa? Podemos e temos... Hoje é segunda? Hoje é segunda. Ai, ufa, graças a Deus chamei a Devassa e tem Devassa. Começar a semana com uma Devassa ao lado é um espetáculo. Tá aí a frase. Ponto. Essa é a frase. Agora é para WhatsApp. 9977-7001. 9977-7001. Você escreve a frase, exatamente assim como eu disse, bota o seu nome e o número do seu documento. Pode ser um RG ou pode ser o CPF. Agora já tá valendo. Qual é a frase mesmo? Começar a semana com uma devassa na mão é um espetáculo. Ponto. Pô, essa frase é grande. Ainda bem que eu lembrava. Essa vai demorar mais de 30 segundos. Porque foi assim, ó, pá, na hora. Agora não podemos. Agora não vai dar, calma. Essa vai demorar mais de 30 segundos, porque essa frase é é um grande. espetáculo. Ponto. Começar a o seu semana nome com uma completo, devassa na mão é um espetáculo. Viu? Com seu nome completo, o número do seu documento, RG ou CPF, e é pelo 9977-7001. Isso que dá, por isso que a pessoa não gosta de trabalhar com roteiro, porque a coisa flui. Marne Barcelos vai revelar o que Os níveis. Vamos lá. Primeiro aniversariante, o senhor Davi Canabarro, general Canabarro, é um dos mais importantes artífices da Revolução Farroupilha. Embora conste que ele seja o responsável pelos lanceiros negros e pela morte de todos aqueles negros que sofreram também na Revolução Farroupilha. O segundo aniversariante é uma aniversariante, uma grande cineasta alemã que simpatizava pelo nazismo, a Leni Riefenstahl, que criou dois grandes filmes, o primeiro do Festival de Veneza de 1936, chamado O Triunfo da Vontade, Triumph des Willens em alemão, e o segundo que foi as Olimpíadas de 1900, ou a Olimpíada de 1936 em Berlim. Ela foi condecorada, etc. Terminou a guerra, ela ficou 2 anos presa e depois nunca mais conseguiu trabalhar no cinema. Outro aniversariante, Gilmar dos Santos Neves, o grande goleiro, campeão de 58 e 62 pela seleção brasileira. O grande humorista Ari Toledo, o homem que engolia Gillette, na época, comedor de Gillette. Lembra, Buri? Comedor de Gillette. Outro aniversariante hoje também, o Tarcisinho Filho. Já está completando Tarcisinho. Quantos anos? 52 anos. Nossa, como eu tô velha. O tempo passa para todo mundo. Outro, completando 41 anos, é o grande ator brasileiro, o Rodrigo Santoro. O Santoro, como dizem, né? 41 anos, eu acho que é Santoro também. Que faz o Xerxes na série 3. E o ator Irandir Santos. Quem é esse rapaz? Ele é o Bento da novela Velho Chico. Ele está indo muito bem, está se consagrando, fez muitos filmes e recebeu muitos prêmios. Esses são, Dona Magda, os aniversariantes de hoje, rapidamente. E quem ganhou de presente o voucher do valor de R$70 da mini cervejaria Devassa é a Fernanda Erig, de São Leopoldo. Foi ela quem escreveu a frase de forma correta, com Devassa com letra maiúscula, com ponto final, colocou o seu nome, colocou o número do seu CPF. Fernanda, amanhã, a partir do meio-dia, o teu voucher está à tua disposição lá na Devassa, que fica no Shopping Praia de Belas, no 2º piso. A partir de amanhã, não tem prazo de validade, tá? Você vai lá a hora que você quiser e desfruta da melhor maneira que Dona você Magda, achar. Não imitando o senhor Chicão, mas dizendo que o senhor Vitorino é o meu algoz também, né? Ele gosta de me xingar, ele gosta de brigar, mas eu sou obrigado, a trazer um elogio de 2 advogados. A doutora Karen Baranzelli e o doutor Tiago Baranzelli são filhos do meu amigo Carlão, nosso querido amigo Carlão, que são fãs do Vitorino. São fãs do Vitorino, pelos seus comentários na área do direito, etc. Doutora Carla e doutora Karen e Tiago.
O Vitorino, ele não é o meu algoz. Grande abraço, muito obrigado pela audiência, pela preferência. Dona Magda, o Vitorino me persegue mortalmente para me desconstruir, me destruir. Mas, como profissional, olha, até eu disse pro Gerson Chaio, hoje no almoço, um dos melhores advogados que existe em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul é o Gustavo Vitorino, porque ele gosta, é competente e passa o fim de semana lendo e fazendo coisa. E todo mundo pega ele lendo e trabalhando. O senhor não entregaria o seu divórcio para ele fazer? Eu entregaria tudo para ele. Tudo para ele. Nesse sentido. O senhor está pensando em divorciar? Não. Eu não sou casado, não tenho filho. Ele não é bobo, ele não vai deixar, não sou um não cara vai deixar que tem, a Kátia na pista. E não sou um cara que tem rabichos atrás de filhos e prólises. Eu não tenho sangue azul. O cara que não tem sangue azul vai dizer, eu tenho 4 filhos. Tem sangue azul, tem herpes. Parou! O senhor está querendo me ofender agora? Parou! Não, mas é um problema teu, né? Eu sei, Vitorino, que feliz. Aliás, o Magna... O Magna? O Magna, quem é o Magna? De Marne com Magda, viu? É o Magda. O Marne Barcelos até agora não nos revelou o que ele andou fazendo na sexta-feira. Nos 20 minutos do porque olha, Marne, eu não quero ser fofoqueiro. Levou até mas aquele negócio... Não, mas aquele... Fui a Santa Catarina ver minha filha e meus netos. Meu neto. Não, tudo bem. Ele tá sempre com esse papo, né? Ele vai ver neto em Osório, vai ver Santa Catarina, vai ver neto no Uruguai. Quantos netos tem? Não, uma mora aqui e a outra mora lá. Eu quero dizer pra vocês o crescimento de Santa Catarina. O Chicão, infelizmente, tem muita razão. Infelizmente, aqui é real mesmo. Porque aqui, devemos fazer aqui... Conhece teu colega? Mas eu tô engrandecendo. O Chicão Tofani, que é um cara que sabe das coisas, tem toda a razão. Santa Catarina está crescendo. Por que tu faz a linha Vitorino? Fica diminuindo, cara. Mas eles mudaram tudo que eu disse. Só porque eu tenho os olhos verdes. Por que me botaram na discussão? Mas o ódio do Vitorino do Marne comigo é que eu tenho os olhos verdes, corpo riscado, sarado. É por causa disso. Você tá meio flácido ultimamente. Eu vou fazer o seguinte, eu posso fazer um desafio um dia aqui, eu venho de cueca aqui. Não! Uma vez eu fiz no Vila da Mesa, o Sadinho Brown, ninguém ia duvidar que também. Não faça isso. Tá, então tá, atenção. É impressionante. Parou, tu fica quieto aí. O número de condomínios que estão fazendo nas praias. Eu estava vendo lá 2 torres que estão... Não sei. Lá não tem crise? Não sei. Não vejo. Camboriú, por exemplo, a crise não existe lá, né? Mas também o que tem de argentino lá é impressionante. E são casas enormes. Os apartamentos de 4, 5 milhões lá, caríssimo lá. Tem gente solteira lá pra mim, não? Querida... Não, é porque eu perguntei pro Marne, que é meu amigo. Porque é meu amigo. Tá, Marne, o que mais tu fez? Tu foi lá só passear? Eu comi peixe. Com quem tu tava? Eu tava com o meu neto e a minha norinha. Não. Agora tu meu faz neto isso, e a minha norinha. Tu fica caçando com o netinho, com a minha... Que todo mundo sempre tem. Ai, que bonito, é seu agora, filho. Dona Magda, quando a gente vê o neto com namorada... Tu ficou de olho na netinha, né? Para aí, Maria. Então, roda a namorada. Eu não vi, eu não conheço ainda. Quantos anos tem o teu neto? Esse, 15 anos. E quantos anos é a namorada dele? 15. Então te espero uma coisa. Parou, vê o que tu vai dizer. Não, do guru Chicão Tofani. A mulher dele não nasceu ainda. Não nasceu. Porque imagina ele com 68 e a mulher com 68. Ele tá com a avó. Então essa namorada vai descartar. E quando chegar aos 69? A mulher tá com 69. Quer me pegar no Não é isso falando, né, querido? Não é que me pega. Vem todos os dias na noite lá, pegando cachê de manhã. Parou? Eu e o Burt. Eu tive meu o Burt também tá no centro. Você não era esses dias. A Carla tem experiência. Eu tive meu primeiro choque quando a minha filha mais velha me apresentou um namorado e eu virei sogra. Que horror, sogra. Quando for vovó vai ser pior. Ai, daqui a pouco pode acontecer. Não, até agora estava tudo bem, só o Marne não explicou a sunguinha de crochê verde-limão. Porque não ficou bem aquela foto que os telespectadores mandaram na sexta-feira e acho que também não ficou legal, Magda, você mostrar no ar. São Vitorino, nos Estados Unidos, uma aluna engravidou a professora e recebeu indenização milionária. Aluno engravida a professora e recebe indenização milionária, 6 milhões. O garoto, 16 anos. 16 anos e ela tinha 28 anos. Ela cumpriu 6 meses de prisão,
mas por bom comportamento, soltaram ela, vai ficar 5 anos na condicional. Isso é onde? Isso nos Estados Unidos. Óbvio, né? Nos Estados Unidos. Ou seja, agora, imagina um menino de 16 anos e vai visitar o filho, né? O garoto tem 2 anos e pouco já tem o garota, né? Você vê como as leis dos americanos são... a lei é severa nos Estados Unidos. Aqui né? você vai nas camadas mais pobres da população, na periferia, você vê meninas de 14, 15 anos grávidas. Isso aí Esse é um problema gravíssimo. Mas aí foi a professora aí no caso, né? Sim, mas Ela confessou que morreu em 44 Vitoriano, relações sexuais. advogado de passagem internacional, uma coisa internacional interessante aconteceu no final da Olimpíada. O Usain Bolt pagou 100 euros e ficou com a viúva do The Terror, que era um traficante que foi morto pela polícia há alguns meses. As imagens estão tudo na internet. Ele e a gata deitado na cama. Tem inclusive um baile funk, ele com a mulher, e depois eu vi esse vídeo no YouTube. E está correndo risco o namoro dele, que é com uma top model na Jamaica. Eu vi esse vídeo. Aliás, esse Usain Bolt, eu acho que ele vai levar muito tempo para ser derrotado, hein? Esse aí. Porque ele não tá correndo mais, ele tá se divertindo. Ele tá assim, tá dando uma olhadinha. Nos últimos 5 metros ele chega a se parece que ele divertindo. tá, sei lá, pegando no uma spa. gata na arquibancada. Agora, Vitorino, É uma como coisa existe louca. o destino, como existe o gift, né, o dom, como dizem os americanos. Esse cidadão nasce lá na Jamaica, aquela pequena ilha com 4 milhões de habitantes, um país pobre, aquela ilha lá do Caribe e tal, e daqui a pouco ele surge pro mundo. Como a Gisele Bündchen também, são pessoas predestinadas que receberam o gift, o dom de ser aquilo que elas quiseram ou queiram ser. O gift? O dom. Tô certo, senhor Vitorino? Legal. Sim, eu acho que essa coisa, a gente fala que a gente tem o hábito de dizer, por que será que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho? Mas tem algumas pessoas que realmente recebem de alguma forma, de alguma maneira, um certo dom, uma certa habilidade. E claro, as luzes também. Roberto Carlos é um exemplo. Foi muito legal até uns Aliás, eu dou com o Vitorino. 20 anos atrás. Roberto Carlos é uma geriatria total. Parou, não fale mal do meu amigo Roberto Carlos. O Roberto Carlos, eu tô falando bem. Berenice Sarantes, o seguinte, eu falo que não gosta do Nilmar, mas não podemos esquecer que o gol do empate que proporcionou os pênaltis foi dele. Assim como ela, tem algumas pessoas que não concordam e não gostaram do meu comentário quando eu enalteci o goleiro e acho que ele foi quem ganhou. Eu dei mais valor a ele do que ao Neymar. É opinião. Sim, claro, né? Agora, dona Magda, Senhora. Uma coisa em futebol muito interessante hoje, para quem curte esse esporte, foi a convocação do técnico Tite, que é gaúcho. Até uma vez entrevistei ele, não posso dizer que sou amigo dele, me dou com ele, sabe que eu existo e eu gravei uma vez com ele. E essa convocação é no mínimo estranha. Foi convocado 2 jogadores que não tem sentido a convocação. Um se chama o Juliano, que estava no Grêmio aqui, e que foi vendido para a Rússia. E o outro é um jogador chamado Tyson, que já teve no Internacional e está na Ucrânia. Pô, uma convocação assim, realmente, sei lá. Quando o Dunga convocou o Jefferson para a seleção brasileira na Copa América, todo mundo disse, o cara só jogou o gauchão, foi convocado. E qual é a explicação do Tite para essas 2 convocações? Fica uma interrogação para o telespectador que curte futebol. Mas o que o senhor está dizendo, querendo dizer? Está insinuando? Não estou ensinando, estou achando estranho. Como é que vai convocar? É uma coisa que convocar um jogador que nunca foi cotado, que não pode estar entre os 22 para uma eliminatória de Copa do Mundo, que o Brasil está muito mal colocado hoje. Se existisse a Copa do Mundo... Ele estava fora. Ele estaria pela fora, primeira vez na história. Primeira vez. Eu acho que não levar o Luan e não levar o Jeromel, eu acho que foi uma burrice. O Jeromel hoje é o melhor zagueiro brasileiro. É verdade, todo mundo fala isso. E o Luan fez uma grande Olimpíada. Pois mas será que ele está... Bom, o Luan consertou o time brasileiro. Tu acha tanto assim? Eu acho que ele consertou o time brasileiro. Joga muita bola. O Luan é um excelente jogador. É um guri frio na hora do pênalti. pênalti. O time está precisando... Com sua personalidade. Meu time está precisando dele. Vitorino, tu continua pois é. Deixa ele aqui, deixa Os ele colorados aqui. é que queriam a convocação, mas eu quero só destacar uma qualidade do Luan que o Falcão tinha. Não joga olhando para baixo, olha na horizontal, ele olha para frente. Isso aí é uma característica rara, porque ele domina a bola sem olhar para a bola. Então, esse é um jogador excepcional. Esse merecia ir para a seleção. E reclamo que o Luan tem que aperfeiçoar o chute. Edilnei Vasco é outro que não gostou do meu comentário. Tem que dizer, então depois eles dizem que eu não falo quando não gostam do que eu falo. E eu estou procurando outras coisas aqui. Seu Fabiano Silva, nós já falamos do seu Pedro Américo Leal.
Pode ir falando. Magda, eu troquei a minha foto no Facebook, não vai me curtir? Eu vou curtir, não é? Dá essa força aí. Tá, eu te dou assim. Então eu uma foto Olha aqui, o João Carlos diz o seguinte. no Muito bem, muito boa. Instagram. Canal.com. Tá bem. Eu e Vitorino, nós estamos de Facebook, estamos bem. Fala Cumprimentos para fala. o senhor Jorge Sarkissian e dona Lília, o senhor Nelson Sarkissian, que é filho do casal, os empresários João Antônio Clay, Cacildo Antônio Vivian, senhoras Sônia Aires, Helenice de Campos Pereira e Miriam Martins, que nos acompanha, dona Miriam, em Santa Maria. Um grande abraço, Santa Maria. Eu já li esse e-mail da Jussara Beck, muito emocionante, jogos como vôlei de praia, emocionante, porque a pessoa tá caduca, né? A pessoa Um beijo também, bem especial pro aniversariante, que é nosso telespectador Roberto, que completa hoje 55 anos. Eu só ia falar que na França, o ex-presidente Nicolas Sarkozy, presidente Cocó, anunciou que vai ser candidato, e ele é candidato do centro-direita. Eu quero dizer para vocês que a direita na Europa está crescendo de uma forma assustadora. E o Sarkozy tem alguns processos contra ele, tem que se livrar desses processos, é claro. Ele pode sim ser o novo presidente francês, porque ele tem muita capacidade. Aliás, eu li uma biografia ele é muito da líder. Vida dele. Ele tem uma liderança, ele sofreu muito com o pai dele. O pai dele namorou uma moça que era filha de um médico judeu lá do seu local, lá em Paris, etc. E casou-se com essa moça, embora... Aí tem uma confusão de família muito grande. Então ele se criou longe do pai. E claro que depois que ele cresceu, ele foi o prefeito mais novo da história da França, de uma pequena cidade francesa. Eu tenho a impressão que o Sarkozy vai voltar novamente. A única certeza que eu tenho em relação à sucessão na França é que o Hollande, se vier a ser candidato à reeleição ou se indicar alguém, não tem a mínima chance. Não, ele é um vacilante. Ele é um vacilante. Ele parece sempre um rapaz assustado. Ele está sempre assustado. Eu quero ler uma coisa aqui que nos afeta muito, que diz a nossa telespectadora Marilda Mendes, que eu acho que ela faz um corte cirúrgico aqui. Boa noite, pessoal. Acredito que o começo do fim do Brasil foi a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha só, hein? A juventude de hoje é uma locomotiva sem freios montanha abaixo, uma lástima. Perdemos totalmente o fio que ligava os filhos aos pais. Os pais não têm mais paciência para educar. Os filhos não respeitam regras e não admitem autoridade. Raríssimos casos do que é uma verdadeira família, o que temos para hoje. Marilda Mendes. Parabéns por sua análise. Exatamente. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado e patrocinado pela então deputada Rita Camata, do Espírito Santo, e pela senadora Benedita da Silva, que se empenharam durante meses na aprovação dessa barbaridade que a própria polícia admite está ajudando de forma definitiva a aumentar a delinquência juvenil. Dona Magda, eu queria mandar um abraço para a senhora Graziella, uma simpática senhora que hoje no shopping disse que curte toda a nossa bancada, o Burdi, Vitorino, a Carla, você, o Mari, não perde nunca o programa. E a dona Graziella disse uma coisa seguinte, ela gosta tanto do programa que ela vê até o replay também. Que amor, é fã mesmo. E a Rita Camata foi a musa. Foi a musa. Impeachment do Collor. Isso, casada com o Gerson Camata, que foi o governador do estado do Espírito Santo, aliás, uma grande figura, conheci o Gerson Camata. E a Benedita da Silva, minha querida amiga, lá do Rio de Janeiro, ela sempre chegava e fazia aqueles cumprimentos dela. Uma mulher que cresceu, ela era empregada doméstica, ele chegou a senador, foi governadora do Rio de Janeiro, a Benedita da Silva. A gente tem que dar valor a essas pessoas que crescem dessa forma. A Benedita é casada com o pai do Antônio Pitanga, que também é uma grande figura. A polícia agradece essa pessoa que cresceu e apostou nesse estatuto. Escolher melhor tuas amizades, parceiro. Deixa ele, ele não se mete nas tuas, não se mete nas dele. O Vitorino quer desconstruir. Não, Vitorino, eu já mandei um e-mail pra ele. Tu tem que agir, tu gosta de Sarkozy A lei, à época, era boa, troque-se a lei, então. Porque, pra que existe o Congresso Nacional? Por que o senhor não se candidata? Não era a lei. Por que o senhor não se candidata? Não era a lei, ela que aprovou. Já que o senhor sabe tudo, o senhor tem que se candidatar. O código, imagina, eles me botam pra rua lá em um mês. Seguinte. Só nem assume. Nem assume. Como assim? Não, eles nem assumem, eles me botam pra rua lá. Tu acha que eu vou entrar naquela sacanagem lá? Pergunta pro João Deli o que ele acha da política. Olha, vou entrevistá-lo provavelmente na próxima semana.
Aliás, a senhora que é multicanal agora, eu dei uma olhadinha, espiadinha na senhora ontem. É? É. Tá me bisoiando? É, sim. Multicanal? Ela é multicanal. Ah, sim, é que multicanal que ele tá. Ah, então é você que ligou lá. Mas não, o pessoal quer ver o nosso programa. Muita gente me aonde? Qual é o site que ele entra do Atualidades Pampa? O pessoal quer ver programas que passaram. O nosso? É. O meu é Magda Beatriz Jornalista Blogspot. Tem os programas da semana passada. Tem todos os programas, todos os Magda Beatriz? Magda Beatriz Jornalista Blogspot. É o Blogspot, não é mais site, é Blogspot. E agora chegou a hora da gente ir embora. Um beijo. Vamos ver. Amanhã eu não tô. A Carla que vai sentar aqui. Amanhã eu tenho a Agas. Amanhã começa a Agas 2016. Não, só amanhã que eu não venho. Depois eu volto. Beijo. Tchau, tchau.